Fala, fenômeno, tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindos aí, canal Tudo Nosso, Nada Deles, Clube do Remo. Nosso canal aqui com informações diárias do nosso querido e amado Leão Azul Paraense, que ontem, mais uma vez, perdeu no Campeonato Brasileiro e cada vez mais vem se afundando na tabela de classificação. O Remo é o penúltimo colocado, está apenas por saldo de gols na frente do Lanterna, a Chapecoense. O Clube do Remo fez o primeiro tempo bom e o segundo tempo desastroso. Em 5 minutos, entregou a vitória para o Red Bull Bragantino e não conseguiu ter reação. Todo mundo sabe, não tem elenco. O treinador falhou mais uma vez e a torcida não quer mais o treinador Léo Condé no comando da equipe. A inércia da diretoria se mantém calada e mantém o treinador até a tragédia anunciada vir à tona. A tragédia anunciada no Remo sempre, como a gente fala, ela já é anunciada. O tempo nos dá a razão e esse tempo não é a razão da diretoria. Vou pedir para vocês deixarem o like pra gente, vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Aqui, ó, @tnd.cr33 no nosso Instagram. Sigam a gente lá também no TikTok, né? Tudo nosso nada deles, que a gente agradece de coração todos vocês, tá bom? Vamos lá, galera, vamos lá começar aí, né, a dar as notícias do Leão Azul Paraense. Remo perdeu de 4-2, terminou o primeiro tempo bacana, 2-2, na manhosa, né? Pessoal ali feliz, o torcedor do Remo contente, mas em 5 minutos o Remo entregou a paçoca mais uma vez e acabou sendo derrotado. A goleada não veio por pouco. Marcelo Rangel, em mais uma vez uma noite brilhante, e também o Red Bull tirando o pé, né? Teve dó da fraca e combalida equipe do Leão Azul Paraense. O Clube do Remo não consegue competir. Quando compete, não ganha. Realmente a situação do Remo, já falei na live de ontem e outros vídeos, é muito complicada. A torcida do Clube do Remo está desesperadamente afim, de forma inclusive justa, né? Eu não tenho mais como aqui falar outra coisa, que Léo Condé vai embora da comissão técnica azulina. Léo Condé não consegue mais performar, ajeitou até a zaga em algum momento, porém essa zaga, lá na frente o time não fazia gol, do meio para frente, e essa zaga ontem já foi vazada. Né? Ontem, numa noite, tarde e noite, né? Horrível do nosso melhor jogador, um dos nossos melhores jogadores, de poucos que se salvam, o Duplex Chamba ontem fez uma partida de Léo Andrade. 2 gols contra, participação em 3 dos 4 gols, negativa, né? O gol que a gente levou não foi o que nós fizemos. O Chamba ontem fez uma partida de Léo, Chamba, Duplex e Andrade. Pediu desculpa nas redes sociais. Costuma se falar que o jogador tem crédito, né? Mas no momento que o Remo vive, não dá para dar crédito para quem erra. O momento do Remo é turbulento, é complicadíssimo. Os torcedores do Clube do Remo e muitos da imprensa já dão o Remo como rebaixado, faltando 26 rodadas para acabar a competição. Não chegou nem na metade e muitos já acham que o Remo está rebaixado. Inclusive, eu vejo isso nos próprios jogadores, que é que me preocupa, né? A imprensa achar, o torcedor. O que não pode é a direção achar que o Remo está rebaixado e os próprios jogadores e a comissão técnica. Mas a imagem que eu tenho é que a própria direção, os próprios jogadores e o treinador, e parece que já jogaram toalha, né? A gente que é besta por esse clube, que ainda, né, acredita. A situação do Remo ela é tão complicada, fora de campo, até mais do que dentro de campo. Eu vou ler aqui uma, uma notícia que a própria diretoria e comissão técnica falou, né? Time azulino perdeu pela quinta vez sob o comando técnico em jogos do Brasileirão, no caso, Léo Condé. Vamos virar a chave para a estreia da Copa do Brasil. Condé garante força máxima do Remo contra o Bahia após revés na Série A. Se o treinador falou isso, é nada mais, nada menos porque ele tem a confiança da diretoria. Se o time não consegue ganhar no Campeonato Brasileiro, se perder ontem da forma que perdeu, jogado no ringue, nas cordas, sem fazer nada, deixando seu torcedor angustiado, perdão,
e a diretoria tá achando normal, foi o que eu falei ontem na live. Não esperem mudanças, só um milagre salva o Remo do rebaixamento. Essa é a grande realidade, eu não tô aqui para mentir para ninguém. E infelizmente a diretoria compactua e eu não preciso ter uma bola de cristal na minha frente. Tudo que eu falei ontem aconteceu. A entrevista do Léo Condé eu falei, ele vai vir com a desculpa que o time começou mal e desligado no segundo tempo. Ele foi lá na entrevista e falou isso. Falei ontem que hoje não iria se demitir o Léo Condé, queria continuar, e eles iam falar em, abre aspas, virar chave, fecha aspas. Acabei de ler aqui a notícia, chegou agora para mim, eu gravando o vídeo me chegou aqui, vamos virar a chave. Como se virar a chave fosse tão fácil, né? Pegar ali, virou a chave e acabou. Como se o Remo tivesse bem na competição, tivesse sido bicampeão paraense, tivesse classificado na Copa Norte. Nada disso aconteceu. Eliminado em tudo, vice-lanterna do Brasileirão. E eu digo mais, se a gente fala em milagres, obras do acaso, quarta-feira é mais um milagre, para o Remo pelo menos empatar a partida. Milagre ainda, o Remo passar do Bahia. Ah, ganhou do Bahia de 4-1, pessoal. Aquilo ali foi um cometa Halley que passou no Bahião e fez o Remo ganhar de 4-1. Quarta-feira o Bahia é favoritaço contra o Remo. Psicologicamente o Remo tá acabado. A gente vê os jogadores sem confiança. O treinador tá mais perdido que cego no escuro. E eu não vejo absolutamente chances claras do Remo conseguir alguma coisa contra o Bahia. Eu vou ler aqui mais uma coisa para vocês e aí vocês vão dizer se eu tô certo ou tô errado. O Diego Hernandes voltou, né? Viajou depois do nascimento da sua filha. Viajou para Bahia, para Salvador. E aí o Remo tá com 23 jogadores lá. Olhem só a lista de relacionados. Marcelo Rangel, Ivan Quaresma e Igor Vinha, os goleiros. Marcelinho, Matheus Alexandre, Mike Cofreu, os laterais. Zagueiros. Marlon, Chamba, Tassano e Léo Andrade. Meio campo. Zé Welles, Patrick, Zé Ricardo, Leonel Pico, Vitor Bueno e Jades. Ataque, Pikachu, Diego Hernandes, Talhari, Poveda, Jajá e Aleph Manga. Onde iremos chegar com esse elenco? Faltam 6 jogos para terminar a Série A, para fechar o primeiro momento e para poder contratar. Uma diretoria que paga bicho para jogadores que deveriam ser demitidos. Uma diretoria que teve tempão, mais de 60 dias para contratar e não contratou direito. Dá para ter esperança nisso? Eduardo Melo está voltando de lesão. Vai adiantar alguma coisa? Nada vezes nada. Eduardo Melo. Catarose não é nem relacionado, tem 2 anos de contrato com o Remo. Quase 300 mil por mês. Eu vou repetir. O Catarose, que é um volante que muitos de vocês nem sabem, né? Quase não jogou. Na época o Brás contratou ele, o Remo comprou. Ele tem 2 anos de contrato. Ainda com o Remo. Com quase 300 conto de salário. É por isso que eu digo, se o Remo cair de divisão, Deus me livre e guarde, a merda que não vai ficar ano que vem. Uma piada de péssimo gosto. David Braga, que foi contratado para ser o camisa 10, substituiu o Vitor Bueno. 20 dias no DM, ou seja, um mês fora. O Vitor Bueno tá voltando. Deus o livre o Vitor Bueno sentir de novo. Vamos de Jadson no meio campo. Olhem só, como eu sempre digo, o meio campo é o lugar dos craques. Olhem nossos craques no meio campo. Se o Vitor Bueno não conseguir desempenhar o que vinha desempenhando, precisar de preparo físico. Ontem a gente viu que ele entrou sem ritmo, só tocando para o lado, para trás, até por falta de opções também de companheiros. Mas vocês viram, mesmo assim ainda conseguiu ser melhor que o Jadson, né? O desastre do Jadson no meio campo. David Braga, ou seja, não tem substituto. O Remo terá que improvisar o Pikachu de novo como 10. Serão 6 jogos e 6 peias que o Remo vai pegar. Se empatar é doca, é lucro. Entrar de joelho na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, porque o milagre será grande. E a gente vive vivendo milagres, né? A gente vive falando a palavra milagres, porque humanamente, pontualmente, esse time do Remo, esse elenco, essa diretoria, não vai haver
Nada de mudança. Léo Condé permanece fixo no Remo e sustentável. Falei ontem. Muitos lugares aí, inclusive já vieram aqui nas redes sociais me perguntar se o Daniel Paulista viria pro lugar do Léo Condé. Papo furado, galera. Cortina de fumaça, porque o Léo Condé tá balançando no cargo mais pela torcida do que pela diretoria, deveria ser o contrário. E o Daniel Paulista vem de 2 revés no Goiás, por isso que pintaram o nome dele lá, né? Por isso que pintaram, então não procede. O Nico tá tentando sair do Remo, menos uma bomba, né? Pelo menos tá tendo caráter. Vai tentar jogar uma Série B na próxima janela, vai pegar uma rescisão, vai ficar na manhosa, igual como o Sávio tá, né? Até acabar o dinheiro. O Sávio tá em Belém ainda, se vocês não sabem, curtindo o dinheiro da rescisão, né? Chamando os diretores do Remo de besta e de otário a todos os 4 cantos do estado. Não está errado. E o Nico é mais um jogador que tenta a rescisão de forma amigável, vai levar a sua bolada ali, queira ou não, leva na hora ou depois na justiça, para tentar jogar uma Série B, já que não tem a mínima qualidade para jogar a Série A. Mas renovaram com ele, né? Renovaram com ele, com outras bombas. Panagiotis tem contrato até junho, vai comer e dormir mais 2 meses aí, fora outras bombas que tem contrato com o Remo. E assim, o Remo com o elenco inchado, com uma folha aí de 9 a 10 milhões de reais, um absurdo, sendo jogado naquilo que tem no banheiro de vocês, aqui no banheiro, no ralo, na privada. É muito dinheiro. Se vocês somarem aí 10 vezes 12, né? Ou 10 vezes 10, 10 vezes 12, né? Porque tem, ainda tem um décimo. Tem um décimo. 130 milhões de reais, eu vou repetir. 130 milhões de reais. Vou jogar por 10, tá? Se eu for jogar aí por mais, por 12, 13, jogados no lixo por um time que não conseguiu performar no Paraense, na Copa Norte e na Série A de 12 partidas, 3 vezes 12, 36, o Remo ganhou 8 pontos. Nem um quarto dos pontos o Remo ganhou. Esse é o time do Remo, né? E não consegue dispensar ninguém, só quando os jogadores tentam ter hombridade para tentar performar em outras equipes do que tá comendo e dormindo aqui em Belém, como foi o caso do Marrone, né? Como foi o caso ali do Viseu, lá atrás. E agora aí o Nico tenta se desvincular e sair pela porta da frente, né? Infelizmente, essa é a atual realidade do nosso clube. Não podemos sorrir e falar outra coisa, a não ser isso aí. Pessoal, quarta-feira tem Remo e Bahia. É a virada de chave, né? Como os jogadores falam, como se está tudo normal. Porém, o Asa FTV não tem nada a ver com isso. O Asa FTV, inclusive, é uma das poucas coisas aí que vocês podem ter de qualidade na televisão de vocês, no smartphone, no notebook e no computador, né? Copa do Brasil, virada de chave. 16999849414, 16999849414. Isso aí é o Leão Azul Paraense na Copa do Brasil. Vai em busca de mais outro milagre lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. O YouTube Premium também. Tá, o que é YouTube Premium? O YouTube Premium, ele deixa a sua programação no YouTube sem propaganda. Você vai curtir o YouTube Premium fazendo download, assistindo filmes, séries e o Tudo Nosso Nada Deles, sem propaganda, direto, sem aquela interrupção chata, tá? Então isso significa YouTube Premium 16999849414. O valor é irrisório. Multiprint Comunicação Visual, melhor gráfica do estado do Pará. 91 984517210, 91 984517210. Banners, copo, capa de celular, garrafa, Moleskine, caneta, kit empresarial, kit político, né? E também você pode ter aí o seu copo térmico totalmente personalizado. Você vai chamar aí a Multiprint no 91 984517210. É só chamar o Neto lá. Promoção especial para quem vier através de Tudo Nosso Nada Deles. MP Refrigeração, instalação, manutenção e limpeza, qualidade de climatização, recarga de gás, conserto em geral, contrato de manutenção, venda de peças e acessórios. Na sua empresa, na sua casa, se você quiser deixar tudo climatizado com conforto, qualidade e um preço que cabe no seu bolso, faça seu orçamento sem compromisso, tá? 91 98256 7831, 91 98256 7831. O HC Clube também ainda está limpando o nome.
Aumento de score, limpeza do CPF CNPJ, blindagem de CPF CNPJ por 12 meses. Promoção, pessoal, limpe o nome de vocês. Não tô conseguindo tirar nenhuma caneta, né? No supermercado, meu nome tá mais sujo que pau de galinheiro. O HC Score restaura o seu score por um preço muito barato, muito abaixo do limite, né? Para conseguir crédito novamente. Comprar o seu celular, o seu computador, o seu smartphone, a sua televisão tão desejada. É só a HC Clube que faz isso por vocês. 919-9805-2068. É isso, pessoal, né? Vamos torcer para o Clube do Remo viver de momentos fortuitos. E lá atrás o Tchamba não está numa noite, quarta-feira, pouco inspirado em fazer gols contra, né? Já não bastava o Léo Andrade e Kaique, agora até o Tchamba fazendo feio com a camisa azulina. Ô Leão, quando a fase não é boa, é isso que se espera. Valeu, galera! Se inscreva aqui no canal, se inscreva lá no Instagram, @tnd.cr33. Valeu, até amanhã. Fui.